Então, nessa ação penal 506-3130-17, depoimento do Sr. Glaucus da Costa Marques. Sr. Glaucus, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa oportunidade também que o senhor tem de falar no processo, tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento, certo? Certo, sim, senhor. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Sr. Glaucus, para começarmos, antes de entrar aqui nas perguntas específicas, o seu grau de parentesco com o senhor José Carlos Bunlai? O meu avô é primo do bisavô dele, por parte da mãe dele. Então o senhor é uma espécie de primo distante? Eu sou um primo distante, mas eu sou considerado mais que primo, porque muito amigo, né? São próximos? Muito próximo. Certo. A acusação aqui diz respeito especificamente a dois imóveis, um na rua Haberbeck Brandão, em São Paulo, e que, segundo o Ministério Público, teria sido adquirido para fins de instalação, implantação, construção, sei lá, do Instituto Lula, e um outro imóvel, um apartamento em São Bernardo. O senhor pode me relatar se o senhor teve envolvimento nesses fatos e como eles ocorreram? Quanto ao apartamento de São Bernardo, o José Carlos me falou: olha, Glaucus, ele me contou a história que o Roberto Teixeira também me contou, que o apartamento era da frente do apartamento do Lula, era alugado pelo PT antes do Lula ser presidente. Depois que ele virou presidente, o apartamento foi alugado pela Secretaria da Presidência da República. Eles tinham um contrato. Aí o apartamento entrou em espólio, morreu o dono do apartamento. E o espólio ofereceu esse apartamento à venda pela preferência de quem aluga. Ofereceu para... Como eles não iam... A presidência não ia comprar o apartamento. Então eles sabiam que o apartamento ia passar para alguém. E o Zé Carlos me falou: olha, esse apartamento você pode comprar para mim, porque eu estou sem dinheiro agora e nós estamos com... não queremos que alguém estranho compre o apartamento e mude para lá. Uhum. Esse apartamento tem que continuar alugado. Você entendeu? Isso foi quando aproximadamente? O senhor, eu posso... Sim, pode olhar. compulsar, eu trouxe as datas aqui. Certo. Isso foi... Esse pedido foi mais ou menos por julho, em torno de julho, mas... 2010 isso? Como? 2010? 2010. Tá. Então, eu fui conversar com o Roberto Teixeira. O Roberto Teixeira: olha, você precisa... Eu estou conversando com o advogado, você precisa me passar os dados, precisa certidão de casamento. Aí eu fui providenciar essa documentação e demorou um pouco, você entendeu? Depois parece que eles estavam viajando, o advogado do espólio estava viajando e ele me pediu: olha, Glaucus, você vai ter que fazer 3 cheques administrativo, visado, né, que a gente fala. Um de 390 mil, um de 94 mil e um de 20 mil, totalizando 504 mil. Esses cheques eu fiz no dia 11 de agosto de 2010. Fui lá no Banco do Brasil, certo, pedi os cheques e entreguei para o Roberto Teixeira.
senhor entendeu? Perfeito. Então, aí fiquei esperando. Como a pessoa estava viajando e uma porção de coisa, essa escritura foi passar, uma escritura de cessão de direito dentro do inventário. Foi passado no dia 20 de nove de 2010. 1 mês e 10 dias depois que eu entreguei os cheques. Certo. Você entendeu? E aí o senhor era proprietário do imóvel e o senhor fez o que com o imóvel? Aí eles pediram que queria ficar alugado para o Lula. Então eu fiz um contrato, Roberto Teixeira que me trouxe, né? Fiz um contrato com a dona Marisa Letícia. Uhum. Bom, aí quando o contrato com a presidência da República ia até 31 de janeiro de 2011. Certo. O meu contrato começava dia 1º de fevereiro de 2011. Entendi. Tudo bem. Aguardei. Não me pagaram o primeiro mês. Não me pagaram o segundo mês. Aí eu fui lá falar com o Zé Carlos. Zé Carlos, o que está acontecendo que eles não estão pagando aluguel? Será que eles esqueceram? Porque eu passei os dados para o Roberto, da minha conta, tudo, Uhum. né? Ele falou, legal, não esquenta com isso aí. Isso aí, mais para frente a gente acerta. Não fica preocupado. Tudo bem. E aí... Quando que o senhor começou a receber esse aluguel? Eu comecei a receber esse aluguel em 2015. Eu lembro da data porque eu entrei no hospital para fazer um check-up e eu estava no hospital e descobriram um câncer na tireoide, e quando eu ia fazer os exames para operar a tireoide, descobriram que eu tinha 4 artérias entupidas. Uhum. Aí eu não podia fazer stent, eu tinha que abrir. E aí eu fui para a operação. Meu presente de 50 anos de casado, o dia que eu fiz 50 anos, por isso que eu lembro bem. Mas e o que isso tem a ver com o aluguel que o senhor começou a receber? Aí o Roberto Teixeira esteve lá no hospital e falando, olha, nós vamos pagar, de hoje em diante nós vamos pagar o aluguel para você. Uhum. Você entendeu? E começaram a pagar mesmo? Começaram a pagar. E como é que começaram a pagar daí? Começaram a pagar com um depósito na conta que eu passei. Certo. Um depósito no Santander, mas não identificado. Eu acho que eles depositavam naqueles envelopes. Certo. E aquele envelope tem um limite para depósito. Uhum. Então acho que eles faziam em 3. Então aparecia lá, era, vamos supor, 3.000 e... Vamos pôr, eu não lembro quanto que era o aluguel naquela época, 3.300, vamos supor. Uhum. Então ele punha um envelope de 2, um de 1.000, outro de 800. E qual que foi a explicação que o senhor Roberto Teixeira deu para... Agora vamos começar a pagar? Por que não antes? Eu não me recordo, mas eu lembro que o José Carlos foi preso. Eu entrei no dia 22 de novembro no hospital. Uhum. E dia 23 ele foi preso. Eu lembro da data por causa do hospital. E ele teve lá no hospital no fim do mês de novembro. O Roberto Teixeira. O Roberto Teixeira. Então ele não deu explicação por que ia começar a pagar agora, então? Ou chegou a dar alguma explicação? Falou que era por causa da prisão? Não. Não deu nenhuma explicação por que ia começar a pagar? Que ia pagar. E outra coisa, eu estava focado Sim. no recebimento do apartamento, que o Zé Carlos não me pagou. Ficou todo esse tempo, e aí ele entrou na coisa e ele não me pagou.
Entendi. Entendeu? Eu reclamei e nunca reclamei dos aluguéis, porque o foco era eu receber, que eu tinha emprestado. Então deixa eu ver se eu entendi. Entre fevereiro de 2011 a novembro de 2015, o senhor não recebeu nenhum valor por esse aluguel ao ex-presidente Luiz Inácio, desse apartamento? Não recebi. E a algum momento pagaram os atrasados ao senhor? Não, também. O senhor, quando foi ouvido na polícia, e o senhor também respondeu uma intimação da Receita Federal, o senhor deu uma explicação diferente. O que aconteceu? Sim. Olha, Excelência, eu dei a explicação pelo seguinte. Primeiro, que eu tinha um laço de amizade muito grande com o Zé Carlos. Eu sou padrinho de um dos filhos dele. E se eu falasse alguma coisa, ele não me pagava. O senhor entendeu? E já ia virar um tumulto. Então, eu pensei o seguinte, eu vou esperar a hora certa, que é essa hora aqui, e eu estou refazendo. O senhor está retificando o que o senhor declarou anteriormente. Que... Então, só para ficar claro, o senhor falou anteriormente que havia uma espécie de compensação de débitos que o senhor tinha com o Roberto Teixeira e que por isso o escritório que recebia o aluguel, então isso não ocorreu mesmo. O senhor estava faltando com a verdade. Isso que eu estou falando para o senhor é o que ocorreu. Certo. E o que o senhor falou anteriormente, o senhor então não estava sendo totalmente honesto. Eu não tinha, porque era essas razões que eu falei para o senhor. Perfeito. E aí que eu não ia receber, eu estava passando também, precisava, né? Entendi. O outro tema do imóvel do Instituto, que seria eventualmente da Haberbeck e Brandão lá. O senhor pode me relatar o que aconteceu? Olha, o José Carlos falou para mim, olha, Glauco, o Roberto Teixeira tem um negócio bom. Aí me contou a história que ele por contou? cima. Vai conversar com o Roberto Teixeira que ele vai te explicar. Aí eu fui conversar com o Roberto Teixeira e ele me contou. Olha, Glauco, tem uma família que tem um prédio antigo, foi um shoppingzinho e não vale mais como, né? E eu fico pensando essas coisas, o senhor me dá licença. Já tomar um pouco de água e tal? Eu quero. Aqui na frente. Tá. Aí fui conversar com o Roberto, ele falou, esse prédio é de uma família. E a família, houve uma desavença lá dentro, e um irmão agrediu o outro, e ele está até de cadeira de roda por causa disso. Então, tem a mãe, a filha e o filho de um lado, e o outro filho do outro lado. A mãe, o filho e a filha querem vender a parte dele. E a parte está barata, porque esse prédio ficou muito tempo para vender e não vendeu, porque tem muita dívida. Sim. E eu tenho condições de resolver tudo. E você faz um bom negócio. Você pode comprar ele barato e ainda vender barato e ganhar dinheiro. Bom, eu falei, vou estudar e vou... Aí eu dei uma pesquisada, ver o que valia na região. Bom, e falei para ele, vou fazer o apartamento. Quanto tempo demora para resolver os problemas? Ele falou, olha, uns 6 meses, mais ou menos. Eu falei, então você me avisa com antecedência de 1 mês, que vai terminar as coisas, eu vou acompanhar, e porque eu quero fazer o que se chama em inglês um flip. Eu comprar barato e vender barato e ganhar um pouco
no meio. Aí, o que aconteceu? Ele, antes de 6 meses, com 4 meses, mais ou menos, ele me... Bom, eu também estava acompanhando, porque ia lá, assinava uma coisa, olha, vou fazer isso, eu tenho que entrar na justiça com isso, assina aqui para mim. Bom, aí eu falei com ele, então eu vou começar a procurar comprador. Você vai aguentando aí que... Aí ele falou, não, Glauco, eu já tenho um interessado. Se você quiser, eu encaminho o negócio. Eu falei, é lógico que eu quero. Você sabe da minha intenção. Aí, ele começou a negociar. Falou, olha, Glauco, aí, acho que um pouco, eu não lembro quanto tempo depois, ele falou, o negócio está encaminhado e eles querem fazer o negócio. Vão ficar com o prédio. Eles quem? Quem que ele falava que ia ficar com o prédio? Na época, eu não sabia quem era. Nós fizemos o cálculo de quanto que ia sobrar para mim. Eles iam pagar tudo. Esse que é o flip que o pessoal chama, sabe? Então, eles iam pagar e ia me sobrar 800 mil. Aí, eu não sei, não conhecia o pessoal que comprou. Eu fiz uma autorização para eles comprarem direto da ASA, que era da família, esse que estava vendendo para mim. Então eu autorizei a ASA passar direto. Por isso que eu não conheci a DAG. Então o senhor não desembolsou nenhum capital próprio nesse negócio? Aí eles foram pagando. Eu tive 2 vezes lá no Roberto Teixeira, uma dando autorização para a ASA vender direto para a DAG e outra vez junto com lá no escritório. Eu assinava e deixava. Eu não conhecia o pessoal da DAG. E quanto que o senhor recebeu nesse negócio? Eu recebi 800 mil, eu dei a conta minha do Banco do Brasil, lá de Campo Grande, porque eu já estava lá em Campo Grande nessa época. E eles depositaram 800 mil. Eu fui na minha contadora, levei a documentação e paguei o imposto de lucro imobiliário. Foi em torno de 119, quase 120 mil. Com quem que o senhor tratou sobre esse negócio? Vamos colocar aqui na denúncia. O senhor conversou com o senhor Luiz Inácio Lula sobre esse negócio? Não. O senhor Antônio Palocci? Não. Branislav Kontic? Também não. Marcelo Bahia Odebrecht? Também não. O senhor Paulo Melo? Não. Da Odebrecht? O senhor Demerval de Souza Guzmão da DAG? Também não. Não conheço. O senhor estava originalmente acusado com a senhora Marisa Letícia. O senhor tratou esse assunto? Não. O senhor tratou com o Roberto Teixeira? Só com o Roberto Teixeira. E essas reuniões eram o senhor Roberto Teixeira ou tinha mais alguém? Só. Não, a primeira reunião tinha uma corretora. Bom, então o nome dela é Edna. Edna Certo. Castro, né? E assim, então o senhor não colocou nenhum capital próprio nesse Não. negócio? E por que o Roberto Teixeira precisava do senhor para esse negócio? Por que ele não fez direto? Olha, porque eu acho que ele fazer para ele, O senhor ganhou 800 mil, o que o senhor fez nesse negócio? ele ganhou, porque eu contratei o Roberto, o escritório dele, Sei. para resolver os problemas jurídicos. O senhor pagou alguma coisa para ele? Não, ele recebeu direto da DAG. Tudo Certo. isso eu recebi o meu limpo, ele pagou, ele cobrou 234 Sim, mil. mas o senhor fez alguma coisa para viabilizar esse negócio? O senhor procurou, o senhor arrumou o comprador, ou o senhor entrou em contato com os vendedores? O senhor fez alguma coisa? Não, ele que arranjou o comprador. Ele arranjou, eu falei, eu vou procurar o comprador agora. Né? Sei. Você vai temperando aí que eu, com esse mês, um mês e pouco, eu já trago, ou talvez até antes. Né? Mas aí o senhor não acha que o senhor recebeu 800 mil sem ter feito nada? Mas
eu assumi. Como um advogado desse para mim. Não, pois é, mas acontece o seguinte, por exemplo, um negócio desse, eu não pus o dinheiro, mas se precisasse, eu tinha que pôr o dinheiro. Sei. E o senhor tinha esses valores? Eu tinha da onde arranjar esses valores. Uhum. E o senhor tinha assinado algum compromisso ou que, vamos dizer, ele vinculava esse negócio que o senhor teria que arranjar os valores se ele não encontrasse outro vendedor? Eu assinei um documento, um compromisso de compra com a ASA. O senhor se recorda por quanto que foi essa venda? Eu posso dar... Sim, pode ler. Dá licença. Olha, eu não tenho aqui, tenho as outras coisas, mas eu acho, eu lembro que foi em torno de 6 milhões e entre 6 e 7. Em torno de 6 milhões e meio. Foi dito ao senhor que havia alguma intenção de destinação desse imóvel ao Instituto Lula? Olha, em algum momento eu fiquei sabendo. O senhor pode me Mas não foi no começo, foi depois que eu... Antes da assinatura do contrato? Não. Quando eu fui comprar, eu comprei porque eu vi que era um bom negócio. Mas e no meio do caminho, eu não me lembro quando eu fiquei sabendo. Talvez depois que eu tenha assinado a autorização da ASA vender para a DAG. E quem lhe disse isso? Quem lhe informou isso? Que o imóvel seria destinado eventualmente ao Instituto Lula? Olha, as coisas vinham, eu me lembro, do José Carlos e do Roberto Teixeira. Eu lembro que eu tenho a impressão que os dois comentaram comigo. O senhor José Carlos não se afastou do negócio? Ele continuou acompanhando o negócio durante seu desenvolvimento? Não. Ele ficou sabendo que eu comprei, né? Mas ele nunca fui com ele lá no escritório do Roberto Teixeira. Quando que o senhor assinou esse contrato da venda? Da venda, não, da autorização. Da compra, da compra? Isso. Eu tenho um contrato aqui que é da ASA com o senhor. Isso. 28 de julho de 2010. Vou lhe mostrar aqui. Tá aqui, ó. 28 de julho de 2010. Eu conheço. Tá aqui, ó. 28 de julho de 2010. O senhor chegou a assinar esse contrato, então? Assinei. Mas esse contrato não foi efetivado, então? Não, eu assinei o contrato, aquele contrato que eu falei para o senhor, que eu me obrigava a pagar todas as despesas que eles estavam devendo e o que sobrasse ia para ele, para os herdeiros. Pois consta também no processo do evento 1, anexo 240, um instrumento de cessão de direitos. Pois é. Contrato de compra e venda entre o Glauco, o senhor, né, e a DAG. Vou lhe mostrar aqui. Essa é uma cessão de direito. Cessão de direito e obrigação que eu passei para a DAG, porque primeiro eu fiz uma autorização para a ASA vender direto para a DAG. Sim. Primeiro. E depois isso aí. Consta esse instrumento aqui de cessão de direitos, 10 de setembro de 2010. Foi nessa época que foi assinado ou foi depois? Esse contrato. Eu lembro porque o senhor Demerval, que depois aqui de manhã, disse que ele assinou só em novembro, que foi assinado com data de retroativa. Olha, eu não me lembro. Sinceramente, eu não me lembro. Eu lembro que eu assinei esse contrato, mas eu não me lembro a data.
Qual foi a data que o senhor recebeu esses 800 mil? Recebeu como? Esses 800 mil reais. Eu recebi em dezembro. Por que tão distante? A data dos 800 mil para os outros pagamentos de imóvel. 800 mil. Por que tão distante? Porque eles pagaram uma porção de coisa e eu estava lá em Campo Grande, o Roberto Teixeira estava resolvendo as coisas para mim. E aí falou, o dinheiro vai sair agora. Vai ser depositado. E por que o senhor não exigiu que ele pagasse antes? Porque mas pagaram não, todos. Mas geralmente, geralmente eles vão pagando tudo. O último seria o Roberto Teixeira e eu, né? Eu não sei quando que ele recebeu a parte dele, mas... Teve pagamento por fora desse imóvel? Não, senhor, eu não faço nada por fora, nunca fiz. Mas no acerto do preço não foi dito que teria que pagar parte por fora para os vendedores? Não. Não? Eu fiz aquele compromisso e aquele compromisso que eu devia para eles. Aí eu cedi para a ASA vender direto para eles. Aí eu não sei o que aconteceu. O senhor não tem conhecimento se a ASA... O Roberto Teixeira me mandou a cópia de todos os cheques que eles pagaram para os credores. IPTU, tudo. Inclusive a comissão, a parte dele e tudo. Aí, depois que resolveram tudo, é que eles me mandaram o dinheiro. O senhor que negociou o preço dos serviços do senhor Roberto Teixeira? Quando ele me ofereceu a compra desse prédio, ele falou, olha, eu tenho condição. Eu falei, mas está muito enrolado, está cheio de dívida. Ele falou, não, mas eu tenho condição de resolver isso. Aí eu perguntei para ele em quanto tempo, ele falou em 6 meses, e aí... Tá, mas quem definiu o valor de honorário? Quanto que ele recebeu de honorário, o senhor se recorda? Eu lembro que foi 234 mil. E como é que chegaram nesse valor? Ele fez um cálculo lá, baseado no serviço dele. Foram várias... Ele entrou na justiça, ele acertou com o Fernando Baldassari. Mas esse 234 foi definido com o senhor ou quem definiu isso foi outra pessoa, com o Roberto Teixeira? O preço do serviço? Não, ele falou que ia ter um custo de acordo com o serviço. Tá. Né? E ele apresentou o custo ao senhor e o senhor concordou ou ele fez isso com outra pessoa? Não, ele não sabia também o que ele tinha que fazer. Perfeito, mas em algum momento ele apresentou o custo do serviço para alguma pessoa. 234 saiu da onde? Essa é a minha pergunta ao senhor. A DAG que pagou para ele. Perfeito. Mas assim, ele definiu um valor e ele cobrou. O senhor Roberto Teixeira. Isso. Quem definiu que eu vou pagar 234 para Roberto Teixeira? O Roberto Teixeira combinou com a DAG. Então não foi com o senhor? Não, porque a DAG tinha que pagar todas as dívidas, né? E tinha que sobrar 800 mil para mim. Certo. Como chegou a definição desses 800 mil? Eu falei com o Roberto Teixeira. Sim, mas foi um percentual? Eu calculei mais ou menos que uns 8 mil reais. Uns 8 milhões. Eu falei 10% para fazer um flip tá bom. Então falei, olha, Roberto, em torno de 800 mil tá bom para mim. O senhor mesmo que definiu? Como? O senhor mesmo que definiu e passou esse valor para ele? Quer dizer, é uma coisa que é incomum, sabe? Ele dava palpite, Entendi. A Edna Barros, lá, a contadora, o senhor recorda quanto foi pago por ela? Para ela? De comissão? Olha, geralmente eles cobram 6%. Na época que
que eu fiz o negócio, ficou estabelecido um valor para a Edna. Mas eu não lembro aqui. Consta no contrato aqui na seção de direitos, do evento 240, Aí que fala. o valor foi 480 mil Isso, de alguns quebrados. Isso. Tem um registro para Olha, 6 vezes 8, 48. É em torno de 8 milhões, que foi o meu lucro, né? E 6% de 8 milhões para a Edna. Tem outros documentos nos autos que apontam que ela teria recebido ainda cerca de 191 mil reais, além desses 408 em dinheiro. Isso eu não sei, porque isso já foi, eu calculo que tenha sido a venda para a DAG. Mas o senhor não cedeu os direitos para a DAG? Eu cedi o direito, mas eu não combinei nada com a Edna e nem com o Roberto Teixeira. Isso já foi uma negociação que o Roberto Teixeira fez com a DAG. Mas aí eles receberiam a mais? Ela fez a comissão do negócio de 6 e tantos milhões. Pois aí é, mas o imóvel aí é passado para outro, ela recebe mais em comissão? Ué, Senhor Glauco, a diferença... só indago assim, há sei. pessoas que afirmaram aqui que houve pagamento por fora de 3 milhões do valor desse contrato. Eu não estou sabendo. O senhor não ficou sabendo na época? Não. Tá, vou interromper o áudio aqui, pelo tamanho. Então nessa ação penal 506, 31, 30 e 17, continuidade de depoimento do senhor Glauco Costa Marques. Senhor Glauco, eu tenho que indagar isso, então o senhor não ficou sabendo de nenhum pagamento por fora, né? Não. O senhor chegou a negociar preço com os vendedores de imóvel? Com os Baldassari, sei lá. Os vendedores do bem. Não, quando eu tive esse encontro que o Roberto Teixeira me apresentou, eu estudei o assunto e falei que eu ia ficar, a Edna, nós tivemos uma reunião e a Edna estava presente. E aí a comissão dela seria 6%, mas eu sei que ficou estabelecido esses 480. Tá. Que eu deveria pagar se eu... Tá. Mas o senhor negociou o preço do imóvel dos vendedores? O senhor estava comprando um imóvel. Os vendedores tinham um imóvel e eles provavelmente fizeram alguma proposta de preço. O senhor negociou com eles? Não, o Roberto Teixeira que acertou tudo. E me apresentou, olha, Glauco, vai ficar em tanto, você vai fazer o contrato, portanto, é esse contrato que eu assinei. Já fui lá porque achei que estava... Mas o senhor nunca tentou nem negociar o preço do imóvel? Não, mas ele já me trouxe... Ele falou, olha, o imóvel ficou para a venda há muito tempo, acho que por 10 milhões. Não lembro. Ele me falou um preço lá. E eles estão vendendo por tanto. Que vai sobrar para eles. Então tem que pagar IPTU, isso. Então a gente não sabia exatamente quanto que eles deviam de IPTU, porque era coisa atrasada. Tinha uma porção de dívida e deu um valor quebrado que é esse valor que está... Certo, mas assim, numa transação imobiliária, normalmente as partes negociam. O senhor então não negociou esse preço com ninguém? É isso que eu estou perguntando. Não. Esse preço foi negociado, eles pediram para o Roberto Teixeira e o Roberto Teixeira me passou, o preço vai ficar em tanto. E o senhor concordou e não tentou negociar de maneira nenhuma? Eu já estava barato. Bom, em princípio são as perguntas, eu passo ao Ministério Público. Obrigada, excelência. Eu queria fazer um adendo. Uhum. Algum tempo depois de tudo resolvido, eu estava já lá tranquilo, o Roberto Teixeira falou, olha, Glauco, você podia devolver esse lucro que você teve para o Instituto Lula. O Instituto, eles não chamavam Instituto na época, né? Hoje que ele deu um nome lá, museu, qualquer coisa assim, na época.
E aí eu fiquei revoltado, né, com o negócio. Aí eu faço um negócio. Aí fui falar com o Zé Carlos. Zé Carlos, eles estão pedindo para eu devolver esse dinheiro. Não tem cabimento. Aí eu paguei imposto, tudo. E tava, você me falou que era para conversar com o Roberto Teixeira, que ele tinha um bom negócio. Mas que bom negócio? Eu arrisco meu dinheiro, porque se não desse certo eu tinha que pagar. Se não desse certo esse flip, né? Como é que é? Não vou fazer isso não. Ele falou, não, Glauco, eu não posso me indispor com esse pessoal. Faz isso por mim. Eu falei, mas eu já gastei. Eu posso até fazer isso por você, devolver, mas eu não vou devolver os 800 mil, porque eu paguei 120 mil de imposto e tive algumas despesas e viagem para vir, e umas coisas assim. Eu falei, olha, eu posso até devolver, mas eu vou devolver 650, que é os 120 mais algumas despesas. E aí eu estava preparando para devolver e o Roberto Teixeira falou, olha, vai um carro pegar esse dinheiro aí. Eu falei, mas como? Você vai prepara aí que essa devolução tem que ser em dinheiro. Falei com o Zé Carlos de novo. Zé Carlos, que negócio é esse? Tenho que ir lá no banco tirar 650 mil? Ele falou, faz isso, Glauco, faz o que ele está pedindo. Bom, eu fui no banco, tirei em duas parcelas, demorou entre uns 5 dias. Eu tenho o saque que eu fiz de 350 e 300. Levei para casa e eles mandaram um carro blindado. Eu fiquei sabendo que era o carro blindado o dia que eles apareceram na frente da minha casa. Pediram, deram meu endereço, tal dia vai aparecer aí. O carro tinha 2 motoristas que falaram para mim que eles vinham revezando, que eles eram especialistas em transporte de dinheiro. Eu falei, mas como que é esse transporte? Ele falou, o carro é blindado e tem um cofre dentro do banco traseiro. Aí eu fui olhar. O banco é um banco normal, mas aí eles têm um jeito de abrir o banco e pôr o dinheiro. E daí você entregou o dinheiro? Eu entreguei os 650 mil para eles. Isso aí já começou a me desgastar. Isso foi aproximadamente quando, Sr. Glauco? Foi em torno de abril. Eu recebi em dezembro. Eu não lembro exatamente. Eu posso. Sim. Mas foi abril, maio. Entre começo de abril e fim de maio. Acredito que seja, mas é mais ou menos isso aí. Tá bom. Ministério Público. Já iniciando em relação a essa última questão, então quem lhe pediu que entregasse 650 mil? Não, 800 eles pediram, né? Sim, 800. O Roberto Teixeira com o conhecimento de José Carlos. E o senhor disse que sacou de uma conta? Saquei da conta. De que conta bancária? Foi na época era Unibanco, né? Eu fiz 2 saques. Um de 350 e um de 300. Em que datas? Mais ou menos abril de 2012, né? Eu recebi esse dinheiro. Dá licença. Sim. Eu recebi dinheiro em 2011, né? Eu me
perdi aqui, sabe? Aproximadamente. Foi 5 meses, 4, 5 meses depois que eu recebi os 800. Nessa instituição bancária, o senhor tem tenho mais a de minha uma conta bancária, uma te- única? Não, eu posso verificar e informar a senhora. Eu tenho os saques. Certo. E o senhor, Foi no Unibanco. E esse Então, dinheiro foi entregue, e depois o que houve em relação a esse valor? Quais foram as conversas havidas depois dessa entrega? Não, eu entreguei, eles falaram tudo bem, e ficou isso aí. O senhor alguma vez foi nesse imóvel da rua Berbeck Brandão? Eu fui por fora, eu não entrei, porque eu estava comprando um prédio deteriorado, o senhor entendeu? Então eu olhei lá fora, vi que ele era, e eles até me informaram, olha, tem 2 escadas rolantes, porque esse prédio foi um shoppingzinho, mas está tudo enferrujado, então você está comprando uma coisa que precisa, se alguém se instalar lá, precisa ser reformado. E o senhor, seu primo, José Carlos Bonlai, ele lhe fez alguma referência sobre um contrato de opção de compra que ele teria celebrado com a ASA, que esse documento... Não, nunca me falou que nada. está no... Agora deixa eu ver o evento aqui. Eu fiquei sabendo pela imprensa, Certo. quando Está nos autos. aprenderam isso lá no apartamento. Ele nunca me falou, só me falou que tinha um negócio bom e tal, que era para eu conversar com o Roberto Teixeira. E o senhor sabia que esse imóvel tinha restrições de exploração comercial em razão de zoneamento e que isso pode interferir na possibilidade de ganhos e lucros com uma operação desse tipo? Eu sabia que a região tem certas limitações. Como tudo em São Paulo, a gente tem que saber a região que está comprando o imóvel para saber o que pode fazer o zoneamento, né? Mas era um prédio barato que servia para muita coisa e que eu podia vender ele barato com lucro. Esse foi o meu foco. E a negociação com a DAG levou quanto tempo para ela, desde que ela surgiu e foi apresentada ao senhor como sendo a compradora, a quem o senhor ia ceder os direitos? Olha, o Roberto Teixeira foi... Eu tenho que olhar, porque o Roberto Teixeira foi encaminhando. Um mês antes de terminar, de resolver os problemas jurídicos que a ASA tinha, é que ele me falou. Então, e eu falei que eu ia começar a procurar comprador, ele falou que já tinha um comprador. Então foi mais ou menos um mês antes de resolver tudo, que eu acho que é um mês e meio antes de eu fazer essa autorização para a ASA vender direto para ele. E com relação a essa negociação de valor adicional de pagamento à corretora Edna, eu acabei ficando sem compreender este valor por fora ou adicional àqueles 408 mil previstos. O senhor teve conhecimento? 480, eles mandaram para mim, quando o Roberto Teixeira mandou para mim o pagamento que a DAG fez para provar que estava tudo pago, ele mandou cópia de todos os pagamentos. E nesse pagamento estava o da Edna Teixeira, 480 mil. O valor adicional o senhor não teve conhecimento? Não, isso não fui eu que negociei. E com relação a conhecimento sobre participação da empresa Odebrecht nesta compra, o senhor não teve conhecimento? Não, nunca. Eu nunca ia saber que a DAG tinha relacionamento com a Roberto Odebrecht. Teixeira não lhe referiu? Como? Roberto Teixeira não lhe referiu Não. a propósito da DAG? Não. Ele não me falou nada disso. Falou que tinha a DAG, eu nem conheci, nem nada. Ele fez a negociação e me apresentou.
Foi só isso. Com relação ao contrato de locação, agora já referindo-me ao apartamento, Sei. esse apartamento, ele ainda, o senhor mantém contrato de locação desse apartamento? Não, estou recebendo o aluguel. O instrumento de locação, Sei. ele tem data de 1º de fevereiro de 2011. É. Esse contrato foi renovado? Ele tinha prazo? Não, ele não. foi renovado? Não foi renovado porque o Roberto Teixeira me falou que isso aí é renovável automaticamente. E os contratos de aluguel que eu conheço também são assim. Eu mesmo alugava há muitos anos atrás e eu não renovava. O inquilino ficava válido. E o senhor declarou perante agora, a Receita Federal o recebimento desses aluguéis? Tudo, eu pagava... Sem tê-los recebido? O senhor informou ao juízo que recebeu esses aluguéis apenas a partir de 2015? Isso. O senhor declarou à Receita o recebimento desses aluguéis? Declarei. Era uma declaração falsa, portanto? É uma declaração falsa a Receita Federal que foi feita? Mas acontece o seguinte, eu tinha um contrato de aluguel. Como é que eu ia fazer? Se eu não declarasse, entendeu? Eu declarei que eu recebi os aluguéis, mas eu não recebi. Mas eu tinha perspectiva de receber. O senhor comprou esse apartamento para investimento? Não, senhora. Eu comprei o apartamento a pedido do José Carlos. Ele ia me pagar o apartamento e não me pagou. Já entendeu? E com relação àquela questão que o senhor referiu, que o senhor foi procurado no hospital, o senhor poderia esclarecer? Eu não compreendi bem. Quando o senhor foi procurado, o senhor estava hospitalizado? Eu estava. Foi procurado por Roberto Teixeira para lhe informar que passaria a pagar o aluguel? É. Esse foi o motivo da visita dele? Ele foi visitá-lo no hospital para informar que o aluguel não pago durante 5 anos passaria a ser pago? Passaria a ser pago. Consta dos autos da ação de inventário de Augusto Moreira Campos que a seção de direitos hereditários e de meação sobre esse apartamento só foi comunicada ao juízo onde corria a ação de inventário em 1 de julho de 2016. Esse documento está no evento 76 ou 68. Por que a seção de direitos sobre esse apartamento só foi comunicada 5 anos e 9 meses mais tarde do ano em que o senhor... Olha, isso eu nem tinha conhecimento disso, porque o Roberto Teixeira que estava tratando disso. Mas o senhor nos preocupou com relação a isso? Não está concretizada a propriedade do senhor sobre esse imóvel? Eu perguntei para o Roberto Teixeira o seguinte, por que ainda... Porque o juiz autorizou a sair no meu nome, o apartamento. Aí eu perguntei para o Roberto Teixeira, Roberto, por que ainda não está matriculado, não levou ao cartório de registro? Ele falou, Glauco, por quê? Primeiro ele falou, olha, eu vou saber do pessoal. Aí ele me informou. O espólio, os herdeiros não pagaram o imposto porque o imposto de transmissão do apartamento, para mim eu paguei. Mas eles não pagaram o imposto de transmissão, de causa-morte, né? Uma coisa assim. Eles ainda não pagaram. Que os imóveis vão todo para o nome dos herdeiros. E os herdeiros têm que pagar o imposto. E eles não pagaram. Então eu não podia... Essa foi a explicação do Roberto. Eu pediria ao senhor agora que relatasse a sua relação com o ex-presidente Lula e a sua família. Qual é a sua relação com o ex-presidente Lula e a família dele? Olha, com o ex-presidente, eu conheci em 2002, quando ele foi na fazenda do José Carlos, fazer um programa de televisão para propaganda eleitoral. Então eu estive lá, conheci o Lula. Depois disso aí,
eu tive mais ou menos de 4 a 5 vezes com o Lula. De 2002 até há pouco tempo, olha, eu tive, eu posso contar para a senhora quantas vezes eu tive com o Lula. Eu tive em 2002, nessa campanha, quando eu conheci, tive num jantar na casa do José Carlos, aliás, 2 jantares na casa do José Carlos. Eu tive numa palestra que ele fez em Corumbá, e tive no aniversário do Luiz Cláudio, no apartamento dele. E nesse apartamento que o senhor cujos direitos o senhor adquiriu, o apartamento vizinho? Isso. Este apartamento o senhor visitou alguma vez para adquiri-lo? Ah, claro. Quantas vezes o senhor esteve lá? Uma vez só. Antes da compra ou depois da compra? Olha, a senhora... Não, foi antes da compra. O senhor visitou as dependências do apartamento? Visitei. Ele estava mobiliado, eu visitei, né? Em que mês foi isso? Ah, não posso falar para a senhora. Eu comprei esse apartamento em agosto. Foi na época... Porque o José Carlos, que frequentava, me falou, Glauco, tá daquele jeito que você viu no aniversário, você não entendeu? E aí, eu não me lembro quando. Certo. O senhor foi sócio e controlador da empresa Billmaker 600, constituída em janeiro de 2009? Sim, senhora. Os atos constitutivos estão no evento 1, anexo 277. Ela tem... Não, estou só referindo aos demais a localização desse documento relativo à sua empresa no processo. Essa empresa tem como sede a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 3530, Conjunto 61, em São Paulo. Sim, senhora. Nesse mesmo endereço, ele foi usado como sede da empresa LLCS Participações, constituída pelos filhos do ex-presidente, Luiz Cláudio e Fábio Luiz? Foi usado. O José Carlos me falou... O Luiz Cláudio vai entrar numa concorrência e ele precisa abrir uma firma e precisa de um endereço. Eu falei para ele que poderia usar, porque se ele ganhar a concorrência, ele vai alugar um lugar e se não ganhar, ele vai fechar a firma. Então é uma coisa que ele usou o endereço sem usar só... Ele não usava o mesmo ambiente também? Não. Não. A Billmaker teve como sócios Fábio Tsukamoto e Otávio Linhares Ramos. Isso. Em períodos coincidentes em que eles são sócios na empresa ZLT 500 de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente. Qual era o relacionamento entre o senhor, Fábio, Otávio e Luiz Cláudio? Olha, o Fábio Tsukamoto e o Otávio, eles eram sócios da Billmaker. Eu vou contar para a senhora. O Zé Carlos me ofereceu para montar esse... Falou, Glauco, você que está querendo fazer alguma coisa além da pecuária que eu estava deixando para os meus filhos, você podia abrir um escritório lá e eu te ajudo e abrir um escritório. Para administrar e prospectar negócio, importação da China, essas coisas que eu estava com isso na cabeça. Então eu tinha 25% disso aí. E o Fábio Tsukamoto e o Otávio Linhares Ramos, ele tinha cada um 37,5%. Né?
Então, abrimos essa firma assim. O Zé Carlos que me apresentou os sócios. Esses sócios foram colegas desde o primário do Luiz Cláudio. Eram colegas. Bom, aí, abri a firma, eu fiquei com 25 e eles com 75. Mais ou menos 8 meses depois, o Zé Carlos me pediu, falei, Glaucus, você podia ficar com os 70% deles e os sócios ficariam com 2,5% cada um. Bom, aí, concomitantemente, na hora que eu fiz a alteração de contrato, fiquei com os 70%, me aparece o Zé Carlos falou, olha, Glaucus, vamos fazer um contrato cedendo 70%, esse 70% que eu estava com 95%, vamos ceder para o Luiz Cláudio. Isso, na realidade, para o Luiz Cláudio. Foi aquele contrato. Aí eu fiz um contrato de Se você refere a esse instrumento particular de contrato de opção de compra e cotas? Isso, de opção de compra e retratável e revogável. Quer dizer, praticamente passei para ele os 70%. Em novembro de 2009? É. Mas eu não sei se eu entendi, assim, desculpe a interferência. O senhor recebeu algum dinheiro por isso? Colocou algum dinheiro na empresa e tirou algum dinheiro da empresa? Ou recebeu algum dinheiro nas transferências de cotas? Não. Não recebi. Não? Não. Não recebi. E o senhor fez a que título, então, essa transferência? Como? A que título o senhor fez essa transferência? Movido por que objetivo? Porque quando abriu a firma, o capital da firma, eu anotei aqui, era 240 mil a ser integralizado. Então, quando transferiu as cotas, olha, no dia 21/10/2009, aumentamos o capital, dobrou. Mas, primeiro eu passei a firma no meu nome. E fiz o contrato de opção de 70%. Isso aí demonstra, hoje, eu vejo a estratégia do José Carlos para me... Ele podia me pedir, falar, eu preciso isso, aquilo, mas não, ele adotava uma estratégia como essa da compra do prédio, como essa Ele adotava uma estratégia para me pôr no negócio, em benefício dele. A senhora entendeu? Não, o que o senhor quis dizer com essa estratégia para colocá-lo? Vamos supor, esse negócio de passar a firma. Primeiro, eu passei a firma, passei 70% e os sócios ficaram só com 5%. Então eu fiquei com 90%, eu tinha 25%. Então eu fiquei com 95%. Mas, assim que eu estava fazendo o contrato, ele falou, você precisa passar fazer esse contrato com o Luiz Cláudio. Aí que eu vi, né, que isso aí era do Luiz Cláudio. Se aparecesse algum negócio, que até aquela época, porque eu fiquei prospectando. E durante todo esse tempo, eu não fiz nenhum negócio, porque os negócios que apareciam, era assim, apareceu um negócio aí, tem um negócio bom, eu ia ver, precisava pedir para, vamos supor, para o governador. Não, pode deixar. Não, eu nunca fiz um negócio com órgão público. E eu então, durante todo esse tempo... Pediu o que? O governador que o senhor disse? Não, vamos supor, aparecia um negócio. O negócio precisava
do beneplácito vamos supor, de um órgão público, Então, tinha que usar influência, e eu nunca quis isso aí. Ele o colocava como intermediário nos negócios? É isso que o senhor está dizendo? Não, não. Eu digo o seguinte, eu estava pesquisando negócio para Biomaker. E eu nunca consegui arrumar um negócio, vamos supor, decente, porque eu não ia nessa altura. Eu estou com 77 anos, né? Na época eu tinha menos um pouco, mas eu tinha idade. Eu tenho um nome a zelar. Eu nunca fiz e não foi falta de oportunidade, mas eu nunca fiz nada errado. O senhor entendeu? Então, vamos supor, precisava abrir... Vamos supor, precisava pedir uma concessionária em algum... Eles só davam a concessão para venda de carro, para abrir uma loja de carro, né? Isso aí é difícil, então tinha que pedir para alguém que tivesse influência para fazer. Eu vou interromper aqui pelo tempo do... Então, nessa ação... Só um pouquinho. Nessa ação penal 506, 31, 30, 17, continuar o depoimento do senhor Glauco da Costa Marques. Mas não, o senhor explicou. Tem mais perguntas? O senhor disse que ele usou, no caso da empresa Biomaker, a mesma estratégia que usou, foi isso que o senhor disse, com relação ao imóvel da Rua Berbeck, foi isso? Não, depois que eu vi, quando mandaram, vamos supor, eu estou achando que eu estou fazendo um negócio, investindo, aí pedem para eu devolver o dinheiro, entendeu? Aí, quer dizer, isso aí foi a troco de que ele fez isso? O negócio da Biomaker, né? Então, até perdi o fio da meada. Mas deixa. Certo, sem mais perguntas, excelência. Seguindo aqui na ordem da denúncia, da alfabética, defesa de Antônio Palocci. Sem perguntas, excelência. Branislavo Contic. Sem perguntas, excelência. Demerval Guzmão. Sem perguntas. Marcelo Debrecht. Sem perguntas. Paulo Melo. Sem perguntas, excelência. Luiz Inácio. Sem perguntas, excelência. Roberto Teixeira. Se alguém puder ceder o lugar para o doutor. Boa tarde, Sr. Glaucus. Boa tarde. Sr. Glaucus, só uma questão para entender. Quando o senhor firmou o compromisso de compra e venda com a ASA a respeito deste imóvel, o senhor sabia que o senhor estava assumindo um compromisso, né? Isso. Na medida que o senhor não revendesse, aquilo era um título executivo, o senhor teria que claro. pagar de qualquer forma. Claro. Então o senhor tinha condições de arcar com esse compromisso, caso não houvesse a venda? Eu tinha condições, eu tinha um pouco do dinheiro, mas eu tinha condições de arranjar isso aí, porque eu não ia assinar uma coisa que eu não fosse cumprir. E o senhor externou isso ao advogado Roberto Teixeira, que o senhor estava assumindo esse compromisso, porque o senhor tinha essas condições, Claro. é isso? Muito obrigado, satisfeito. Defesa de... Acho que todos foram, né? Passei de acusação, esqueci de novo, perdão. Então a defesa do próprio acusado tem perguntas? Alguns esclarecimentos aqui do juiz do Sr. Glaucus, muito rapidamente. Todos, né? Passei a palavra a todos os defensores, né? O senhor chegou a negociar o preço desse apartamento em São Bernardo com os vendedores? Olha, eu vou historiar para o No senhor microfone, isso. rapidamente. Esse apartamento, eles notificaram a presidência, eu acredito que por 550 mil. Certo. E eu paguei 504. Por quê? Porque eu entreguei os cheques para o Roberto Teixeira em agosto. Então o senhor conta agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. 6 meses a 3.500 dá 21 mil. E está escrito no contrato
que eles continuariam recebendo o aluguel. Certo. Então, 504 mais 21 dá 525, porque o apartamento eu comprei, quando eu paguei, já era meu. Quer dizer que eu que devia receber. Mas, então, é por isso que fica esse 504. Então, essa negociação foi feita. Tá, mas essa... Eles, parece que eles queriam 550, deixaram por 525. O senhor tratou diretamente com os Não. vendedores? Quem tratou diretamente com os Roberto vendedores? Teixeira. E o Roberto Teixeira chegou a solicitar ao senhor a aprovação quanto ao preço da aquisição? Falou para mim, ó, o apartamento vai custar 504. Você vai ter que fazer 3 cheques administrativos, assim, assim, assim. Eu fiz e entreguei para ele. O senhor mencionou que o senhor teve alguns encontros com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, é isso? Não, nunca. Não? A respeito do apartamento? Não, em geral. Eles, O senhor falou que o senhor teve alguns momentos com o ex-presidente, não foi? 5 vezes na vida. Certo. É. E essas eram ocasiões mais restritas ou ocasiões mais... Não, sempre com o José Carlos, e eu falei para o senhor, eu tive lá quando ele foi fazer a propaganda eleitoral, filmar, lá Sim. na fazenda do Zé Carlos, 2 jantares na fazenda do Zé Carlos, uma palestra em Corumbá, Uhum. que ele fez, e eu fui com o Zé Carlos, e o aniversário do Luiz Cláudio. Algum desses eventos foi posterior à aquisição do apartamento ou foram todos anteriores? Não, todos os anteriores. Tá bom. Alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda? Ou melhor, uma última questão. Eu não entendi muito bem porque o senhor concordou em devolver os 600 e tantos mil dos 800 mil. Porque o José Carlos eu fui falar. Eu fiquei indignado com o negócio dele. Mas assim, Eu fui falar com o não Zé- pago, não devolvo. Por Eu- que não falou isso? Não, pô, porque eu fui falar com o Zé Carlos, olha, eles estão me pedindo, eu queria saber, né? Aí ele falou, não, Glaucus, você devolve, faz isso por mim, que eu não posso ficar mal com o pessoal. E ele restituiu o dinheiro para o senhor? Ele compensou o senhor de alguma forma, o José Não. Carlos? Não, eu vou falar, ele estava me devendo um dinheiro, ficou devendo o apartamento, mais o dinheiro que eu tinha emprestado para ele, você entendeu? E aí entrou nesse parafuso e tá aí. O senhor tem Por isso que eu alguma falo, coisa... porque o apartamento é meu, né? Certo. O senhor tem alguma questão que o senhor gostaria de... Alguma coisa que o senhor gostaria ainda de declarar ao final? Não, Deus sabe. Então tá bom. Eu vim aqui para falar, contar a verdade, para me redimir daquilo que eu falei, porque era a ocasião que eu tinha para... Tá certo, senhor Glaucus. Então pode interromper a gravação.